Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nesse sábado, a liturgia, nessa liturgia, rezemos como o salmista no Salmo 89. Senhor, dai ao nosso coração sabedoria. Peçamos a Deus a graça de saber discernir o que é justo, reto e agradável aos olhos dele. Então, que nós possamos celebrar com fé. Então, a primeira leitura está em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, e depois o capítulo 12, versículo 1 a 8. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9 e 10, e depois o versículo 12, versículo 1 a 8. Alegra-te, jovem, na tua adolescência, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude. Segue as aspirações do teu coração e os desejos dos teus olhos. Fica sabendo, porém, que de tudo isso Deus te pedirá contas. Tira a tristeza do teu coração e afasta a malícia do teu corpo, pois a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escureceram os que olham pelas janelas. As duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e aparecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o corpo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volta à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, a primeira leitura de hoje retrata a vida desde a juventude até a velhice. A mocidade é o tempo de desfrutar a alegria, o vigor e a saúde. E para o autor sagrado, a idade privilegiada da pessoa humana. Já a velhice é o tempo do desgosto, do enfraquecimento, temores e tremores, com a aproximação da morte. Contudo, o fio condutor da reflexão permanece o mesmo. Tudo é fugacidade e ilusão. Deus é o Senhor de todas as coisas. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 4, versículo 43 a 45. Lucas capítulo 9, versículo 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Então, no Evangelho de hoje, estamos diante do segundo anúncio da paixão de Jesus, segundo São Lucas. Esses anúncios são importantes, pois antecipam e preparam o acontecimento definitivo do ministério terreno de Jesus, servo do Senhor, em Jerusalém. O que nos chama a atenção é a incompreensão dos discípulos. É difícil e até escandaloso para o seguidor do Senhor compreender que o seu projeto de salvação e libertação culminará na morte de cruz. Passados 2 milênios, como contemplamos a pessoa de Jesus? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, que a gente possa, anunciar a boa nova do reino de Deus, a boa nova
do Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, amanhã, aliás, amanhã domingo, né? Amanhã domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.